o irmão pode começar. A gente estava só testando o som. É isso aí. Vou projetar agora o seu trabalho. Ele apareceu aí para você, irmão? Apareceu, sim. Ok, então, deixa eu zerar o cronômetro. Quando você quiser, irmão. Ok, pastor. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Antônio Florentino, da Silveira, Igreja Batista Nacional de Planaltina, pastor Leônidas Guelli, lembro muito bem de pastor Joffre, lá no tempo dele aqui com a gente. Quero até, inclusive, parabenizá-lo por ele ter chegado onde ele chegou. Fico muito feliz de vê-lo assim. Então, vamos ao nosso trabalho. Peço ao professor que vai passando o slide, por favor. Pode passar, pastor. Nosso tema é acolhimento de dependentes químicos em comunidade terapêutica. Problema: como ocorre o processo de acolhimento de dependentes químicos em comunidade terapêutica, segundo a perspectiva de Weber 2020. Objetivo geral: analisar como ocorre o processo de acolhimento de dependentes químicos em comunidade terapêutica, segundo a perspectiva de Daniela da Cunha Weber. Justificativa: esse tema é importante porque o dependente químico acolhido em uma comunidade terapêutica passa por um processo em que pode adquirir resiliência e se restabelecer na sociedade. Próximo. Fundamentação teórica. O que é acolhimento? Quem são os dependentes químicos? O que são comunidades terapêuticas? Próximo. Metodologia. O que é uma pesquisa qualitativa? O que é uma revisão de literatura? Próximo. A biografia da autora principal. Daniela da Cunha Weber é psicóloga, pós-graduada em terapia familiar sistêmica e pós-graduada em terapia em dependência química. Ela tem experiência profissional como psicóloga de uma comunidade terapêutica. Próximo. Vamos ao nosso quadro comparativo. Nosso quadro contém 5 componentes, a autora principal, que é Weber 2020, mais quatro no quadro. Nós temos também 7 questões a ser apresentadas. A primeira questão é: a dependência química afeta o relacionamento familiares e profissionais? Segundo Weber 2020, a dependência química e ou do álcool gera ao dependente químico danos psicossociais, atingindo, através do comportamento do usuário, suas relações familiares e profissionais. Nesse caso, os demais autores concordam com Weber 2020. Vamos à segunda questão. A dependência química está relacionada apenas a marginais e pessoas ansiosas? Segundo Weber 2020, a necessidade de se tratar a dependência química e o álcool longe dos olhares de que é uma situação ligada apenas a marginais ou pessoas que não desejam trabalhar. E, neste caso, nessa questão, os demais autores também concordam com Weber 2020. Terceira questão: o dependente químico precisa, de fato, de apoio para se restabelecer na sociedade? Segundo Weber, a importância de considerar o dependente químico ou do álcool como alguém que necessita de apoio para se restabelecer na sociedade. Nessa questão também, os demais autores concordam. Vamos ao próximo. Quarta questão: como deve ser a convivência entre os acolhidos? Segundo Weber, 2020,
A convivência entre os acolhidos deve estar baseada no respeito. Costa, 2009, ele não se manifesta nesse assunto. Schlepper Júnior concorda com Weber. Paula Leone Félix não se manifesta também neste ponto. E Perrone concorda com Weber. Quinta questão. A espiritualidade é importante no tratamento do dependente químico? Segundo Weber, a espiritualidade vem a ser um aspecto importante no acolhimento dos dependentes químicos e do álcool, é um resgate da fé. Os demais autores concordam, porém, Perrone discorda, levanta vários pontos importantes, mas não cita a espiritualidade. Sexta questão. É lícito obrigar o acolhido a ter vida espiritual? Segundo Weber, as comunidades terapêuticas não podem obrigar o acolhido a ter hábitos religiosos adotados por ela, ou seja, pela Constituição. Os demais autores não concordam nem discordam e Perrone não se manifesta nesse assunto. Vamos à sétima e última questão. Por favor, sétima e última questão. O acolhido deve ser deixado totalmente livre para decidir sobre a espiritualidade ou poderia ser inserido a buscá-la, incentivado a buscá-la? Weber 2020 diz: as comunidades terapêuticas devem incentivar que cada acolhido que não tenha a religião adotada por ela, ou seja, pela comunidade, buscar sua espiritualidade individual neste momento e, ao mesmo tempo, estar adotando uma postura de valorização humana a respeito das diversidades. O Costa, 2009, concorda. Schlepper Júnior, 2018, concorda. Paula Leone Félix não se manifesta nesse ponto. E Perrone, 2014, não concorda nem discorda. Eu até fazer um breve comentário a respeito de Perrone, eu acho que ele não é muito ligado a essa questão de espiritualidade, né? Próxima. Então, resultados e análises. Conforme observado no quadro comparativo, todos concordam com a ideia de Weber 2020, quanto aos danos psicossociais que a dependência química provoca nos usuários a respeito das relações familiares e profissionais. Sobre a dependência química, não está relacionada apenas a marginais e pessoas ociosas, todos os outros autores concordam com a autora nesse sentido, ou seja, não se deve fazer a distinção de pessoas que estão necessitando de tratamento terapêutico, quer seja marginais ou pessoas ociosas. Próximo. Os dependentes químicos necessitam de apoio para se restabelecer na sociedade. Este apoio consiste tanto em práticas educacionais quanto laborais, de acordo com o perfil dos indivíduos atendidos nas comunidades terapêuticas. Sobre a proposta de que a convivência dos acolhidos deve ser baseada no respeito, Weber 2020, o dependente químico se encontra numa situação de sensibilidade avançada, assim necessitando ser tratado com respeito, carinho e muita atenção. Próxima. A prática da espiritualidade no tratamento de um dependente químico é muito útil em todos os momentos, especialmente no processo de superação das crises. A oração pode ser alinhada ao propósito de vencer as crises e restauração integral do ser humano. Próximo. Sobre a obrigatoriedade ou não da participação de todos os acolhidos ou internos no espaço-tempo destinado à prática da espiritualidade, no processo de tratamento da comunidade terapêutica, recomenda-se que todos participem desses momentos, pois a espiritualidade é parte importante do tratamento. Sobre o incentivo na busca da espiritualidade, entende-se que os acolhidos que fazem parte de uma comunidade terapêutica com determinada doutrina religiosa devem atender às propostas apresentadas por ela,
pois estão inseridos no respectivo movimento que busca promover a sua recuperação. Próximo. Verifica-se que a espiritualidade é um instrumento muito importante para que o tratamento tenha bom êxito. Ela se faz necessário porque fortalece espiritualmente o indivíduo, fazendo com que ele também seja fortalecido fisicamente e até mesmo emocionalmente. Observa-se que o convívio na comunidade terapêutica deve ser pautado pelo respeito, carinho e atenção entre todas as pessoas que convivem na comunidade terapêutica. Próximo. Assim, os colaboradores assumem o compromisso de praticar esses valores com os membros da comunidade terapêutica a fim de contribuir para que o tratamento seja exitoso. O acolhimento dos dependentes químicos deve não somente obrigá-los ou abrigá-los ou retirá-los do convívio anterior, mas proporcionar formas e soluções para o restabelecimento desses indivíduos na sociedade e no meio familiar. Isto porque o tratamento de um dependente químico prossegue durante o decorrer de sua vida, não se resume ao tempo em que esteve acolhido em uma comunidade. Próximo. Bom, temos aqui as referências, né? Costa, Laville e Johnny, Paula, Leone Félix, Perrone, Rodrigues, Rover, Schlepper Júnior e Weber. São a referência que nós apresentamos. Agradeço a todos e pela oportunidade que tive neste momento de apresentar meu trabalho. Agradeço aos colegas, agradeço ao professor Elias, agradeço imensamente e emocionadamente aqui meu amigo, meu irmão Heber, que tanto me ajudou nesse trabalho. Obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado, irmão Antônio. Vamos passar a palavra ao pastor Jofre, antes que outros também se emocionem. Pastor Jofre. Tem uma trombeta tocando aí. Eu vi aí. Não é a trombeta da vinda, não, né? Jesus, não. Essa trombeta está meio desafinada. Você pode desligar, Jofre, como anfitrião. Tá. Bem, irmãos. Irmão Antônio, que prazer, viu? Ouvir o irmão. Foi um trabalho realmente abençoador. Muito, mas muito importante as colocações que o senhor faz nesse trabalho. O acolhimento do dependente químico é algo realmente que é importante de ser analisado. Eu tive a experiência de poder acompanhar com o pastor Lúcio, né, a convite do pastor Lúcio, lá na Caverna de Adulão, justamente eu, pastor Leônidas, uma época, nós ficamos, acho que cerca de uns 2, 3 meses acompanhando pessoas, né, acompanhando os internos, e eu achei muito bacana a perspectiva que o senhor traz desse acolhimento na perspectiva da espiritualidade. Apresentado o seu trabalho, né, que as comunidades terapêuticas, geralmente elas surgem como uma obra de ação social, né, agora pegando aí a carona da irmã Elza, como um trabalho de ação social nos próprios grupos religiosos. Então, é uma tendência da própria igreja de abraçar também essa área, né? Até porque a maioria dos nossos familiares tem esses problemas. Então, o senhor focou, dentre as várias metodologias, a questão religiosa e espiritual, né? E tratou da questão de que esses centros geralmente são financiados ou cofinanciados, né, entre entidade religiosa e Estado, né? Geralmente aqui já aborda a questão do que nós tratamos da irmã Elza, a questão do apoio do governo. Aqui se tem, isso não é uma regra geral, obviamente, não é uma regra geral, mas a grande maioria tem essa relação entidade religiosa e Estado, né?
E o projeto terapêutico, eu acho que esse daqui é o ponto que eu queria ouvir mais do senhor. O senhor até fez um breve comentário a respeito, eu queria extrair mais aí dessa fonte que o senhor tem aí. O projeto terapêutico, geralmente, é esse tratamento religioso que não deixa de lado, né, tem a espiritualidade, mas não deixa de lado as metodologias laborais, a assistência médica, a assistência psicológica, tudo isso está incluso dentro desse projeto. Mas, de acordo com a página 7 do seu artigo, o senhor citando Weber, lá nos parágrafos 3º e 4º, o senhor aborda a questão que o interno não pode ser obrigado a acolher os hábitos religiosos. Inclusive, eu apresento agora no quadro, né? Então, a minha pergunta é, como é que é isso na prática, né? Como é que a gente consegue falar de espiritualidade sem ser prosélito, sem fazer com que a pessoa, vamos dizer assim, abrace o que está sendo, ou seja, se converta, né? Eu estou analisando aqui, gente, não como um pastor, tá? Estou analisando agora como um professor. Como é que eu consigo, né? Eu acho interessante essa colocação, o que os autores colocam, a forma como eles definem. Eu acho que o mais corajoso de todos eles, irmão Antônio, é o Perrone. Porque o Perrone, ele nem concorda, nem discorda. Enquanto todo mundo concorda, ele simplesmente diz, eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso. Eu não consigo dizer assim, por que vamos dizer assim, na concepção dele, por que é perigoso, por que eu não devo tratar com espiritualidade o problema, visto que eu vou estar, de uma certa forma, convertendo alguém para uma religiosidade, ou para uma religião. A pergunta que eu faço é, o que seria, então, essa espiritualidade? Na prática, como que a gente deve, então, dentro do ambiente de centro terapêutico, como que a gente deve aplicar a espiritualidade cristã de uma forma que não seja, vamos dizer, que não leve uma placa denominacional, vai. Como que a gente aplica essa espiritualidade sem ser evasivo, sem impor uma doutrina de uma denominação? O que o senhor acha disso? O senhor pensou a respeito disso? Queria te ouvir. Sim, professor. Eu pensei a respeito disso no seguinte sentido. Eu até queria dizer antes que eu acho o Perrone meio rebelde com relação à espiritualidade. Ele não gosta muito de mexer nisso aí, não. Mas tudo bem, né? Agora, quanto ao nosso pensamento, é o seguinte, a espiritualidade, como nós dissemos no nosso trabalho, ela faz parte do tratamento. Então, se eu estou servidor, se eu estou um ministro numa comunidade terapêutica, e se eu recebo ali, se eu acolho ali dependentes, eu devo, então, convencê-los, até assim, vamos dizer bem, inseri-los nesses momentos, nesse espaço, como nós dissemos, esse espaço de espiritualidade. Devemos convidar a todos a estar presentes de uma forma sem que ninguém fique de fora, sem obrigar a ninguém a ter a religiosidade da casa. Por exemplo, eu conheço casos, comunidade terapêutica evangélicas e conheço comunidade terapêutica católica, mas certamente tem espíritas também, não conheço. Mas católica e evangélica, eu conheci todas elas, de certa forma, no momento de espiritualidade, todos são convocados a estar naquele espaço. Não é em qualquer lugar que faz espiritualidade, mesmo porque é o seguinte, a dependência química, ela é uma coisa que traz crises, tem momentos de crises. E o que é melhor para se combater crises? É oração. Eu já vi em comunidade terapêutica um ministro muito abençoado, muito assim, avivado no negócio, que ele observava os momentos de crise e ele levava o dependente para uma tenda onde que eles ali oravam de joelhos, de boca no pó, entendeu?
Então, assim, quando termina aquela oração, é um espaço que a gente tem que ter. O ministro dessa oração, desse movimento, ele tem que ter sabedoria e discernimento para saber qual o momento que ele deve terminar esse momento de espiritualidade. Ele precisa ter muito discernimento para que ele possa sair dali com aquele dependente aliviado, passado a crise. Então, tem outras coisas que a gente pode utilizar também, assim como, por exemplo, tomar água. A gente precisa tomar água em momentos de crise, entendeu? Eu estou num momento de crise emocional, aí estou tomando água para me restabelecer aqui as emoções, entendeu? Mas, veja bem, então, assim, são instrumentos que nas comunidades terapêuticas necessita dos servidores ali ter essas iniciativas, entendeu? A espiritualidade é indispensável, não importa se a pessoa, se o interno está lá, se ele veio do nada, se ele veio do espiritismo, se ele veio de uma família católica, não pode ele veio de uma família evangélica, porque conheço, inclusive, filhos de pastores que já foram dependentes químicos, aqui mesmo em Brasília, eu conheci isso. Então, são situações que não direciona para ninguém, qualquer pessoa pode vir a ter este problema. E, nesse momento, quando a pessoa está fazendo o tratamento, a espiritualidade faz parte do tratamento, não pode ficar de fora. Então, assim, o senhor pensa, então, na perspectiva de uma disciplina. A espiritualidade, ela cabe como uma disciplina. Tipo, o senhor citou o exemplo, quando um ambiente que seja católico, seja qual for a linha, a pessoa tem aquele momento ali de um culto, aquele momento da oração, então ele tem que seguir aquele horário, ele tem que estar ali e tal, e aquilo é importante também para o processo de cura dele, é isso. Ou seja, é uma disciplina. A espiritualidade no sentido de disciplinar, de recuperar nele esses limites que faltam, né? Eu acho interessante isso. Acho que tem um autor que o senhor citou que trata isso, que ele concorda, mas ele trabalha na ideia de uma disciplina espiritual, né? Eu queria agregar, assim, no sentido do senhor ler também, eu acho que agrega para esse conceito que assim, o senhor amarrou muito bem na hora das análises e resultados. O senhor amarrou muito bem os questionamentos que o senhor fez, e eu quero te dar parabéns por isso. Agora, a nível de aprofundamento nessa perspectiva da espiritualidade, eu acho interessante pensar também a disciplina como ética. Não somente uma disciplina espiritual no sentido de promoção de culto, de liturgia, de oração, porque isso tem o seu momento, obviamente, claro, não estou dizendo que isso não é importante, mas no sentido de uma disciplina que seja ética também, que agregue na pessoa sentido. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero e tenho que fazer isso? É muito importante isso também dentro do processo. Eu lembro que quando estive na Caverna de Adulão acompanhando algumas pessoas, tinha alguns internos que eram homossexuais, e eles estavam ali dentro daquela casa. E eles muitas vezes se questionavam por que o pastor Lúcio tinha aceitado ele, visto ele ser um homossexual e estar dentro daquela casa, entende? E ele disse que ele não conseguia entender por quê. Porque na cabeça dele, cristãos não aceitam homossexuais. Entende? E eu achei interessante, e a conversa que era para tratar sobre ser um momento de aconselhamento para tratar do problema de drogas que ele tinha e de bebida, acabou se tornando o problema da homossexualidade e da não aceitação que ele tinha, da percepção dele errada, de que todo cristão abominava o homossexual, ou abominava a pessoa que é homossexual, entende? Então, assim, a disciplina ética, ela abre essa discussão, e eu acho que a casa, naquele momento, a casa Caverna de Adulão foi muito ética, porque acolheu ele independente disso, né? E pôde tratar e pôde ajudá-lo. É isso que é o propósito, né, do centro terapêutico. Então, assim, quando a gente propõe uma disciplina também que seja ética, que agregue também sentido para as pessoas, a espiritualidade no âmbito espiritual, ou a disciplina espiritual da oração, da leitura bíblica, de tudo isso, só vai somar.
só vai agregar mais ainda, né? Então, eu deixaria esse entendimento, né, da ética, disciplina ética, tomando, por exemplo, a própria ética de Jesus, né, do reino de Deus, a ética que é em favor dos outros, de ajudar o outro, de estender a mão para o próximo, de ajudar ele na caminhada, né? Então, eu quero agradecer pelo seu trabalho, somou muito para a minha vida, eu creio que somou também para a vida do irmão, para todos aqui que também viram sua explanação, parabéns, tá? O seu trabalho estava muito bom, parabéns mesmo ao irmão, muito obrigado. Obrigado, pastor Elias. Deus abençoe. Eu agradeço, pastor Jofre, muito obrigado. Valeu, obrigado, pastor Jofre. Vamos para a nossa